Abra sua Bíblia no primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, verso 1. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, verso 1. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Vamos orar? Pai de amor, Pai santo, nós queremos louvar e bendizer o teu nome nessa manhã, cultuar ao Senhor. E fazemos isso, ó Deus, porque de fato o Senhor é o único Deus, é o Criador do universo, é o Deus soberano que dirige a história, que dirige as nossas vidas. É um Deus presente, ó Pai, cuida de cada detalhe da nossa vida. Louvado e bendito seja o teu nome. Nós queremos te louvar e te bendizer porque o Senhor tem sido um Deus bondoso, generoso, um Deus compassivo, um Deus que prova o seu amor por nós, enviando Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, para pagar o preço pelos nossos pecados. E hoje, por meio de toda a obra de Cristo Jesus, nós podemos ter a certeza, a convicção da salvação em Cristo. Nós estaremos com o Senhor no céu, ó Pai. Glórias sejam dadas a Ti, ó Deus, por isso. Apesar de nós, dos nossos pecados, das nossas iniquidades, o Senhor nos ama e o Senhor proporciona por meio de Cristo a certeza da salvação. Queremos colocar diante do Senhor mais uma vez as nossas vidas, ó Pai, pedir que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, e que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã, ó Deus, por meio da Tua palavra. Dirija, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, toda essa assembleia, que ela seja dirigida pelo Senhor e que as decisões tomadas aqui, ó Pai, não sejam de acordo com a nossa vontade, e sim com a santa, boa e justa vontade do Senhor. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, todos nós somos líderes em algum sentido. Aqui nós temos pastores, né? Reverendo Paulo e eu. Nós temos presbíteros. Nós temos diáconos. Nós temos líderes de sociedades internas. Líderes do grupo de louvor. Nós temos pais, mães, né? Empresários. Enfim, nós temos líderes aqui no nosso meio. E todos nós, de fato, em alguma medida, somos líderes. E não é nada fácil exercer essa função. Não é fácil ser líder. E hoje nós vamos aprender com um servo do Senhor, o rei Davi, como ser um líder eficaz. E o rei Davi, no texto que nós lemos, ele estava prestes a sair de cena. Ele seria substituído por seu filho Salomão, e ele precisava manter o povo de Israel, os seus liderados, motivados a trabalhar na obra do Senhor, mesmo sem a sua presença. Então veja o desafio de Davi. Ele iria sair, né, dos holofotes, mas ele tinha uma grande missão. Qual missão? Construir o templo do Senhor. Essa era a missão. Mas como manter o povo motivado? Como fazer com que o povo trabalhasse para que essa missão fosse cumprida, mesmo na sua ausência? Esse era o grande desafio. E esse desafio é lançado para nós também, para mim e para você. Como eu disse, todos nós somos líderes em certa medida, né? Como nós, líderes da igreja, pastores,
presbíteros, diáconos, líderes de sociedades internas, seminaristas, professores de escola dominical, como nós podemos motivar as pessoas a trabalhar na obra do Senhor. Como fazer isso? E nós vamos aprender com Davi algumas lições para que nós motivemos as pessoas a trabalhar para o Senhor e nos tornando assim líderes eficazes. E a primeira lição é o seguinte: explicar a importância do trabalho. Se você é um líder nessa igreja, em qualquer esfera, se você é um pai, é uma mãe, né, para que você mantenha o seu liderado motivado a trabalhar, a primeira coisa que você tem que fazer é explicar a importância do trabalho. Se você quer motivar o seu filho a servir a Deus aqui nessa igreja, você precisa explicar para o seu filho, para a sua filha, a importância do trabalho, do que nós fazemos aqui. Veja aí o que diz o verso 1 do nosso texto. Acompanhe aí. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Então, no primeiro versículo aqui do capítulo 29, o que Davi está fazendo? Ele está explicando para o povo o motivo pelo qual o povo deveria ajudar, apoiar o seu filho Salomão a construir o templo do Senhor. É como se ele chegasse para o povo e falasse: vocês precisam ajudar Salomão a construir o templo do Senhor. Essa é uma missão importante. E ele começa a explicar. E ele dá 2 motivos para que o povo apoiasse Salomão na construção do templo. O primeiro motivo, irmãos, é a capacidade de Salomão. Ele diz o quê? Que Salomão era moço e inexperiente. Irmãos, nós temos uma grande obra para fazer. Nós vamos construir o templo do Senhor. Mas o nosso líder, ele é moço e inexperiente. Ou seja, vocês precisam dar suporte, vocês precisam apoiar o meu filho Salomão para que essa obra aconteça. Você percebe aqui o que Davi está fazendo? Ele está explicando para o povo por que eles deveriam apoiar Salomão. E é isso que nós temos que fazer aqui. Eu, como pastor dessa igreja, nós, reverendo Paulo e eu, temos que explicar para vocês a importância de servir ao Senhor na igreja. É extremamente importante cada um dos trabalhos que são realizados aqui. E não existe, né, uma graduação, não. Todos nós fazemos parte de um corpo. Temos funções diferentes, mas cada função é importante, cada uma delas. Quando eu mandei esse slide para o pessoal da projeção, era 2 da manhã. Então veja, eu preciso deles, não é? Nós estamos aqui nesse lugar limpo porque teve gente que limpou o templo aqui. Né? Esse texto está sendo exposto porque ele foi estudado por alguém. Então, cada um de nós temos uma função no trabalho do Senhor. E nós precisamos, para manter as pessoas motivadas a servir o Senhor, nós temos que explicar a importância do trabalho. E o primeiro motivo, então, apresentado por Davi, para que o povo apoiasse Salomão, era o seguinte: o meu filho, ele é moço, ele é inexperiente, ele não tem condições por si só de tocar essa obra tão importante. Qual é o segundo
Veja que no livro de Crônicas, capítulo 22, a partir do verso 22, eu vou ler aqui na versão NVI, nós vemos que Davi já havia reconhecido isso. Ele diz assim: Davi mandou que fossem reunidos todos os estrangeiros que moravam em Israel e os pôs para trabalhar. Alguns deles preparavam blocos de pedra para a construção do templo. Davi ajuntou, veja só, o trabalho de Davi. Davi ajuntou uma grande quantidade de ferro para fazer pregos e braçadeiras para os portões de madeira. E ajuntou tanto bronze que não foi possível pesar. Então nós vemos aqui Davi trabalhando, não é? E ele continua no versículo 4. Mandou que o povo de Tiro e de Sidom lhe trouxesse uma grande quantidade de toras de cedro. Agora veja a explicação dele no versículo 5. Ele diz assim: o templo que o meu filho Salomão vai construir, vou ler aqui que deu uma cortadinha ali, diz assim, Davi pensou assim: o templo que o meu filho Salomão vai construir deverá ser esplêndido e famoso no mundo inteiro, mas ele é jovem e sem experiência, por isso eu preciso ajuntar o material necessário para a construção. Eu reconheço que o meu filho ele não tem condições por si só, ele é jovem, ele é inexperiente, ele tem que fazer uma grande obra, um templo famoso e esplêndido. Então o que eu faço? Eu já começo a trabalhar antes, apoiando aquele que tem que fazer a obra, que é o meu filho Salomão no caso. Percebe, irmãos? Então, o que Davi está fazendo? Explicando para o povo por que eles deveriam apoiar o seu filho Salomão. Mas ele dá um segundo motivo. Qual é o segundo motivo? O templo é para o povo. O templo é para que as pessoas se vangloriem. Não. O templo é para o Senhor. O templo não é para nenhum homem. Essa grande construção, ela deve ser grande, esplêndida, famosa, porque ela não é em honra a homens, mas ela está sendo construída, né? Essa construção está sendo feita, porque ela é para o Senhor, aquele que se assenta num alto e sublime trono, aquele que é o Senhor das nossas vidas. Percebe, irmãos? Nós vemos aqui um líder eficaz. Ele está saindo de cena, ele está indo embora, mas como líder ele precisa motivar as pessoas a apoiar o líder que ia se levantar. Então o que ele faz? Ele explica o motivo pelo qual o povo deveria apoiar, né? Então aqui os dois argumentos, né? Salomão é inexperiente e o templo é para o Senhor. Então nós temos que explicar isso para os nossos liderados. Sejam nossos filhos, sejam as pessoas que trabalham conosco aqui na igreja, nós temos que mostrar isso, né? As pessoas são limitadas, então elas precisam de ajuda. E o trabalho que nós realizamos aqui é para o Senhor. O Rogério ele não toca sax para nós ouvirmos. Isso é o resultado daquilo que ele faz isso para o Senhor. E as pessoas são abençoadas por isso. O reino é abençoado por isso. Eu não estou aqui ensinando porque eu sou funcionário da igreja. O meu trabalho realizado é para o Senhor. E a igreja é beneficiada com isso. Percebe? Mas nós aprendemos uma segunda lição com Davi. Se nós queremos ser líderes eficazes, se nós queremos motivar o povo a trabalhar para o Senhor, nós devemos dar exemplo. Eu, pastor Juliano, preciso dar exemplo para as pessoas aqui na igreja. Eu não posso ensinar que a igreja precisa ser dizimista se eu não sou dizimista.
Eu não posso ensinar a igreja que ela precisa servir um ao outro se eu não sirvo as pessoas. Eu não posso pregar o amor e a humildade se eu sou arrogante, se eu sou pedante. Veja só aí na sua Bíblia o versículo 2. O texto diz assim: Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira. Pedra de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e toda a sorte de pedras preciosas, e mármore, e tudo em abundância. Eu quero que as pessoas contribuam para que aquela obra do Senhor seja realizada. Então a primeira coisa que um líder eficaz faz, dar exemplo. E esses recursos aqui, irmãos, eram recursos governamentais. Então ele, como rei, ele usa os recursos governamentais para concluir aquela obra que deveria ser famosa e esplêndida. Então ele separa uma grande quantidade de materiais, ouro, prata, bronze, madeira, né, pedras preciosas, e tudo em abundância. A casa não deve ser famosa, não deve ser esplêndida, não é para o Senhor. Então, nós precisamos oferecer o melhor e em abundância. Mas Davi não deu exemplo apenas como o governante e rei e pegou recursos públicos para isso. Ele usou recursos pessoais também. Olha só o que diz o versículo 3 a 5a. O texto diz assim: E ainda, porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Percebe? Além de tudo aquilo que eu, como governador, como líder do povo, estou oferecendo, eu também vou dar os meus recursos pessoais. E sabe por que eu faço isso? Porque eu amo a casa do Senhor. É uma grande obra. É necessário, então, fazer o quê? Ajudar, apoiar, vestir a camisa. Por que eu sempre falo aqui, é assembleia. Se você é membro dessa igreja, né? Se você diz que essa igreja é a sua igreja, esteja aqui. Porque é isso que nós precisamos fazer, nós precisamos vestir a camisa, irmãos. Nós fazemos parte de uma família. Nós temos objetivos em comum. Qual o objetivo? Que o nome de Jesus Cristo seja proclamado em todos os lugares. Nós temos a mesma identidade, o mesmo Pai Celestial, temos o mesmo objetivo, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então vamos trabalhar, vamos nos esforçar, vamos empenhar os nossos recursos para a glória do nosso Deus. Ele continua no versículo 4. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir. Sabe quanto é isso? 105 toneladas. Ele continua. E 7.000 talentos de prata purificada, que equivale a 240 toneladas, para cobrir as paredes das casas. Então veja o exemplo de Davi. Verso 5. Ouro para os objetos de ouro e prata para as de prata e para toda a obra da mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Eu estou fazendo.
A obra tem que ser grande, esplêndida. Eu estou usando recursos do governo, eu estou usando recursos pessoais, porque eu amo a casa do Senhor. E vocês? Vamos? Vamos juntos? Percebe o exemplo? Antes de desafiar o povo, ele dá o exemplo. E ele diz no verso 6, ele diz não, né? O que acontece? Qual o resultado disso? Verso 6. Então os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e os de 100, e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram. Então esse grupo aqui, especificado no versículo 6, é a liderança. A liderança olha para o exemplo de Davi, para os motivos apresentados por Davi. Qual o motivo? Salomão é jovem e inexperiente. E a obra é grande. Daí eles olham para o exemplo de Davi. Ele deu recursos como rei e ele deu recursos como Davi. E eles ouvem o desafio. Então o que eles fazem? Vamos vestir a camisa. Essa obra não é sua, Davi. Essa obra é nossa. E eles começam então voluntariamente, como diz aí o versículo, a contribuir. O verso 7 diz: e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, que equivale a 175 toneladas. 10.000 daricos, né, que eram moedas, 84 quilos. 10.000 talentos de prata, 350 toneladas. 18.000 talentos de bronze, equivalente a 630 toneladas. E 100.000 talentos de ferro, 3.500 toneladas. Então, os líderes, eles respondem positivamente ao desafio de Davi, contribuindo de maneira voluntária e abundante. O verso 8 diz assim: os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o gersonita. Então veja que além das coisas que já foram citadas, aqueles que tinham pedras preciosas também trouxeram para isso. Verso 9, encerrando nosso texto: o povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro, olha só, irmãos, de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Então o texto termina dizendo que o povo se alegrou. Contribuir não era um peso. Contribuir não era um problema. Porque eles entenderam que aquela obra era para o Senhor, era uma obra grandiosa. Eles viram o exemplo do seu líder. E eles passam então a ficar felizes e contribuir com generosidade. Então, o que esse texto nos ensina? Para que eu e você sejamos líderes eficazes, nós precisamos primeiro explicar, né, para o povo a necessidade, né, a importância do trabalho. E segundo, dar exemplo, não é? E Davi é um grande exemplo para nós. Nós podemos olhar para a vida de Davi e ter um grande exemplo para nós. Mas ele não é o único. E nem o maior. O maior exemplo que eu e vocês podemos ter é o Senhor Jesus Cristo. Ele foi exemplo em obediência. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele disse que ele não veio para revogar a lei, mas para cumpri-la. Ele deu exemplo de humildade. Né? Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus.
Ele lavou os pés dos discípulos. Ele deu exemplo de amor, entregando a sua vida voluntariamente, para que eu e vocês pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então, olhe para o maior líder que você tem na sua vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o maior exemplo de liderança. Olhe para o autor e consumador da sua fé e busque ser igual a eles. E sendo assim, sabe o que vai acontecer comigo e com você? Nós nos tornamos exemplos para os outros. Olha só o que diz. A gente já viu que Davi, nesse sentido, foi um exemplo para nós. E olha o que diz Paulo lá na primeira carta aos Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores. Olha o desafio. Você tem a coragem de fazer isso? De falar isso? Sede meu imitador. Como eu sou de Cristo. Quando nós vivemos um cristianismo genuíno, verdadeiro, o que implica coisas difíceis, por exemplo, amar o irmão, dar o braço a torcer, amar as pessoas. Quando nós somos cristãos genuínos, quando nós estamos vivendo uma vida de obediência, nós nos tornamos exemplo para as outras pessoas. Que Deus nos dê a graça de sermos líderes eficazes, de sermos exemplo para a vida das demais pessoas. Amém?